Não tem nenhuma proposta no Flamengo. Inclusive, vou ler exatamente o que a pessoa disse. Vamos lá. Não tem nenhuma proposta. Ó. Fala, Vene, tudo bem? Não houve nenhuma proposta em caps lock, em caixa alta, pelo Gerson. Zero. Zero, zero. Nada, mentira. Muita gente falando muita besteira, muita asneira. Só me assusta e me choca muito muitas pessoas se basear sempre numa pessoa que a gente sabe como é que são os modus operandi, né? E parece que tudo que se fala vira uma regra. Bom dia, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Contraponto Esporte. E nesse vídeo, como vocês já perceberam, existe uma guerra de informações, uma guerra de apuração entre os excelentes jornalistas Vene Casagrande e Júlio Miguel Neto. O motivo dessa guerra e desse desencontro é um possível interesse do Zenit e uma possível proposta que esse clube russo teria feito ao Flamengo ou aos empresários de Gerson. Vamos às apurações e vamos ver as declarações, tanto de Vene Casagrande como de Júlio Miguel Neto. Vamos começar com a apuração de Vene Casagrande. E o que eu tenho de apuração também sobre Gerson não tem nenhuma proposta no Flamengo. Inclusive, vou ler exatamente o que a pessoa disse. Vamos lá. Não tem nenhuma proposta. Ó. Fala, Vene, tudo bem? Não houve nenhuma proposta em caps lock, em caixa alta, pelo Gerson. Zero. Zero, zero. Nada, mentira. Não tem nada. Pronto. Eu estou trazendo aquilo de apuração. E outra, apuração também com pessoas que administram a carreira dele também negam qualquer possibilidade de proposta nesse momento de negociação, e mesmo que chegasse, o Flamengo não pretende vender o Gerson. Então, assim, não tem nada relacionado ao Gerson hoje, nem o risco do Gerson sair, nenhum. Estamos falando dia 6 de fevereiro. Hoje não tem nenhum risco do Gerson deixar o Flamengo. Eu estou falando isso porque muita gente está me procurando, preocupado. Eu estou trazendo aquilo que eu tenho de apuração. Repito, não sou dono da verdade, acredite se quiser, eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro, tá? E eu estou trazendo aqui porque o meu canal fala de Flamengo, como muita gente está me perguntando, eu estou trazendo a informação que eu tenho. Essa foi a apuração de Vene Casagrande. Agora vamos à apuração de Júlio Miguel Neto, da Rubro News. Vamos lá. Jamais vou dar uma informação sem ter base. É isso que eu estou falando para vocês. E eu tenho provas. Eu jamais vou dar notícia sem ter provas. Em relação ao Gerson, ele tem dois empresários, o Carlos Leite e o Marcos Santos, o Marcão. Se uma frente falou com o Carlos Leite e eu falei muito com o Marcos Santos, muito mais do que pelas pessoas do staff do jogador, quem tem que se decidir, meu amigo, quem tem que se resolver é ele. Se hoje existe um rusga entre os dois, o problema não é meu. A minha participação aqui é noticiar. Quem é empresário do Gerson é o Marcão. Quem tem que vir a público e, por acaso, falar se eu estou mentindo, é ele. E, por enquanto, eu não vi nenhum tipo de conversa. Aliás, falei com ele hoje, falei com ele ontem, conversei com ele hoje por diversas vezes, e ontem acho que deu para entender bem, de fato, o que ele quer. E aí pouco me importa. Me importa, como torcedor, eu quero que o Gerson fique, eu quero que não venda nada para o Zenit, mas eu não cuido da carreira do Gerson. Então, muito cuidado para as pessoas que dizem que é mentira. Eu repito, o patinho de feio hoje pode ser o príncipe amanhã. E eu vou lembrar vocês que o presidente Rodolfo Landim, na época, e o próprio Marcos Braz disseram que não tinha nada entre Flamengo e Gerson quando ele era do Olympique. Um mês depois ele desembarcou no Rio e acertou com o Flamengo. Então, muita calma. Porque se tem uma coisa que eu me garanto, é o que eu falo. Uma coisa é não existir. Outra coisa é você mentir. É bem diferente. E eu não menti absolutamente em nada. Eu tenho provado tudo aqui no meu telefone. Tudo. E a fonte, ela não se revela. A partir do momento que a própria fonte ela fica exposta ou ela dá declarações, é só perguntar para ela se tem alguém mentindo aqui. Se é cavada dele ou não, pouco me importa. Eu falei com o pai e empresário do jogador. Quem tem que se definir é ele. Quem tem que, na verdade, nesse ponto, falar que está mentindo ou não sou eu, é ele. Então, ontem, o jornalista Vene Casagrande trouxe a informação de que não tinha nada. Se fosse o Vene Casagrande, o Davi Luiz não estava no Flamengo. Se fosse o Vene Casagrande, não tinha nada com Cebolinha. Se fosse o Vene Casagrande, o Andrés Pereira estava no Flamengo até hoje. Se fosse o Vene Casagrande, ele não seria conhecido como Meias Verdades. Então, cada um faz o seu. Né? Cada um faz o seu. Se fosse o Vene Casagrande, o Oscar estava no Flamengo. Então, cada um faz o seu, cara. Cada um faz o seu. Agora, quem falou que a proposta oficial estava na mesa do Flamengo?
Eu não tenho uma publicação sobre essa. Eu falei sim, que o staff do jogador e um dos seus representantes tem uma proposta do Zenit. Agora, ontem, e aí eu vou falar, muito me acho estranho, o portal Coluna do Fla disse que falou com pessoas do Zenit, 11 horas da noite. Tem fuso horário, né? Tem fuso horário. Se conseguiu falar 3, 4 horas da manhã com uma pessoa do Zenit, beleza, parabéns. Inclusive, falei com a Mônica Alves, que acho que foi que assinou a matéria. Só para lembrar também que o Zenit está em Doha. Não está na Rússia, né? O pessoal está fazendo pré-temporada lá. Eu não estou aqui para defender ninguém. Absolutamente ninguém. Eu estou aqui para fazer o meu. Eu não obrigo ninguém a acreditar ou não. Eu dei informação do Wesley, dei informação do Jorginho, dei informação do Léo Ortiz, já dei várias informações aqui. A Rubro está com um projeto de transmissão agora. A gente não é bobo. A gente está incomodando muita gente. Então é muito fácil pegar a onda de quem informa uma coisa e replicar todo mundo. Eu não preciso replicar ninguém. Eu, por exemplo, acabei de dar crédito aqui ao Alexandre Matos, que faz um belo trabalho no Twitter, que foi lá e deu informação e foi confirmada. Simples assim. Eu estou aqui para fazer o meu. Eu estou aqui para fazer o meu, não estou aqui para agradar ninguém. Agora, o Coluna do Fla ontem falou que foi uma farsa, que o Zenit falou que foi uma farsa em relação ao Gerson. Eu te pergunto, a janela fecha dia 20. E se a proposta oficial chegar, o que vai chegar na mão do Marcão, do Carlos Leite ao Flamengo? Vai ser uma farsa também? E outra coisa, eu queria saber por que publicaram, apagaram a publicação, porque o pessoal está falando muito de mim, mas o jornalista Léo José, o repórter Léo José do Coluna do Fla, confirmou a minha informação e todo mundo lá replicou. Eu vi o Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, por exemplo, dizer que, inclusive, no Placar TV, ele conversou com pessoas ligadas à direita do Flamengo, e é fato, o Gabriel teve essa informação, que o Flamengo está ciente do assédio do Gerson e que para negociar era só 35 a 40 milhões. Eu não vi ninguém falar sobre isso. As atitudes do Marcão são as atitudes dele. Se eu entro em contato, ele me atende e ele fala comigo, eu tenho como provar o que ele me falou. Óbvio, no jornalismo não existe você ser utilizado. No jornalismo você tem que ser utilizado e utilizar. Se eu tenho uma fonte e ele é o pai e empresário do jogador, ele me passa essa informação e eu replico, se ela não se caracterizar verdadeira, ele vai ter que se explicar. O máximo que vai acontecer comigo é eu não usar ele mais como fonte. E vou te dizer mais, antes de eu chegar nele, eu falei com 2 pessoas do staff do jogador. Então o pessoal tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então a informação de que não existe proposta, no Flamengo, a proposta não chegou. Fato. Se tivesse proposta oficial, o clube iria se manifestar ou a gente ia falar. Como também na proposta do Wesley, não tinha proposta oficial. Nós falamos que o Zenit iria fazer uma proposta, poderia chegar à proposta oficial, sinalizaria que ia chegar uma proposta de 25 milhões de euros para o Wesley. Chegou. Então, assim, vamos ter um pouquinho mais de cautela. Pois é, pessoal, esses são os fatos. Está aí a apuração dos 2 jornalistas, excelentes jornalistas, por sinal. E não é função do canal dizer quem está certo e quem está errado. A função é analisar os fatos. Nesse mundo das negociações, se não chegou nenhuma proposta para o Flamengo, não tem problema. Se não chegou a proposta oficial, o papel timbrado no e-mail do Flamengo, isso não tem problema. Porque a proposta, ela não é feita diretamente ao clube. Primeiro, ela é feita ao empresário do jogador. E o Gerson tem 2 empresários, que é o Carlos Leite e o seu próprio pai, o Marcão. Então, se chegou proposta ou não, aí é uma outra história. Agora, que a apuração do Júlio Miguel Neto está certa, exatamente está. A apuração do Venê também está certa, porque não chegou nada ao Carlos Leite e nem ao Flamengo. Se o pai do Gerson, o Marcão, está criando essa situação para um possível aumento de salário para o seu filho, aí é uma outra história. É isso aí, galera. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like se você gostou do vídeo. Valeu? Fui, até a próxima.